Pois bem, se a nossa terceira propriedade diz respeito à atuação do J- nesses sketches daqui, né, em que o M tem o menor valor possível, a nossa quarta propriedade vai falar o quê? Vai dizer respeito sobre a atuação do J- em um cat com um M que não seja o menor possível, certo? O que a nossa quarta propriedade vai nos dizer é que a atuação, né, de J aplicado a um cat J-, né, o J- aplicado a esse cat é um autoestado de Jz e J quadrado com alto valor M-1h barra para Jz e J vezes J mais 1h barra ao quadrado para J ao quadrado. Ou seja, o J- atuando em um desses estados aqui, que é um estado definido, né, que são as soluções, né, no caso do nosso momento angular, autoestados de Jz e J ao quadrado, o que o operador J- faz é o quê? Reduzir o M em uma unidade. Esse enunciado pode ser resumido em basicamente duas expressões. Primeiro, que J ao quadrado aplicado a J-, Jm, vai ser igual a J mais 1 vezes H barra ao quadrado, J menos Jm, e Jz aplicado a J menos Jm é igual a M menos 1 H barra J menos Jm, certo? Ou seja, né, aqui eu estou só colocando a equação de alto valor, certo? Aqui eu escrevi por extenso, aqui eu evidenciei exatamente o que significa essa afirmação, que é para uma equação de alto valor. Claro, isso não vale para m igual a menos j, porque para m igual a menos j, essa aplicação dá zero. Foi o que a gente mostrou na nossa terceira propriedade. Pois bem, né, aqui eu vou mostrar da mesma forma que a gente mostrou para a nossa propriedade equivalente no caso de momento angular. Para mostrar essa quarta propriedade, né, eu vou fazer uso do mesmo artifício que eu fiz para a propriedade exatamente análoga no contexto de operadores de criação e aniquilação, né, do oscilador harmônico quântico, que é, eu vou usar basicamente as relações de comutação. Primeiro, na verdade, né, vamos começar pela primeira relação, né, para mostrar que esse cara daqui continua sendo um autoestado de J ao quadrado com o mesmo alto valor, ou seja, a aplicação do J- não muda o alto valor do J ao quadrado. Qual é a forma da gente mostrar isso? Se a gente quer mostrar essa primeira equação, o que eu vou fazer? Se eu quero mostrar que J- Jm é um autoestado do operador J ao quadrado, o que eu gostaria de mostrar? Eu gostaria de chegar numa expressão que tem J ao quadrado aplicado a esse cara. Eu gostaria de calcular esse cara. Agora, essa expressão ela pode ser facilmente calculada. Por quê? Porque a gente sabe, né, a gente já calculou, que o computador de J ao quadrado com J- é igual a zero. Então, o que significa? Significa que esse cara daqui é a mesma coisa que J menos J ao quadrado Jm. Certo? Ou seja, eles podem inverter a ordem de qualquer forma. Por quê? Porque eles comutam. Esse cara daqui vai dar quanto? J mais 1 H barra ao quadrado vezes o estado Jm. Ou seja, J ao quadrado Jm aplicado ao cat Jm vai dar quanto? J mais 1 H barra ao quadrado. Aí vai ficar J menos aplicado nesse cara. J menos Jm, que é exatamente a nossa primeira equação. Ou seja, J menos aplicado nesse cara daqui, né, aplicado no cat Jm, é um autoestado do operador J quadrado, com o mesmo alto valor de que se não tivesse aplicação do J menos. Agora, para a gente poder mostrar a segunda parte dessa quarta propriedade, né, de que o J menos reduz em uma unidade o valor do M, né, que é o alto valor do Jz, o que a gente vai fazer é usar as relações de comutação. Lembrando, esses caras daqui, né, esses vetores de base que a gente está pegando as propriedades, eles comunicam muito bem com o Jz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as relações de comutação que envolvem J- e Jz. Qual relação de comutação é essa? A gente vai usar a relação de que Jz com J-, o comutador deles vai dar menos H barra J-. Né? Qualquer dúvida a respeito disso é só voltar nas aulinhas atrás que eu discuti as relações de comutação. Né? Eu mostrei essas relações de comutação aqui. A forma mais fácil da gente mostrar o nosso resultado é o quê? Vamos escrever explicitamente esse comutador. Esse comutador é o quê? Jz, J- menos J menos Jz é igual a H barra menos H barra J-, certo? Por definição de comutador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ambos os lados na igualdade no nosso cat Jm. Jz, J menos aplicado ao Jmzinho, menos J menos Jz aplicado ao Jmzinho, vai ter que ser igual a menos H barra J menos aplicado ao nosso cat Jmzinho. Agora, olha só que maravilha. Jz aplicado nesse cara daqui vai dar quanto? A gente sabe que essa parte daqui dessa igualdade, ela vai nos retornar o quê? Ela vai nos retornar mh barra
JM, certo? Por quê? Porque esse cara daqui é um alto estado do nosso operador JZ. Então vamos passar aqui para o próximo slide para poder ter um pouco mais de espaço. Então o que a gente vai obter vai ser JZ, J menos aplicado a JM, menos MH barra, J menos aplicado a JM. Isso tudo aqui é igual a quanto? Menos H barra, JM aplicado a JM, certo? Só peguei essa expressão e recopiei ela, né, trocando agora, claro, o JZ por MH barra. Então a gente obtém essa expressão daqui. O que a gente faz agora? Reajeita os lados da equação de forma conveniente. Então olha só, eu vou passar esse cara para o outro lado da igualdade e vou ajeitar os termos em evidência. O que a gente vai obter vai ser JZ, J menos JM, ou seja, JZ aplicado a esse estado. Perceba que ambos vão ter H barra e J menos aplicado a esse cara. H barra, J menos aplicado a esse cara. Então o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência H barra, J menos aplicado ao cat J menos. Agora, esse cara daqui vai ter um M positivo e esse aqui vai ter um menos 1 de fator. Então aqui vai aparecer exatamente um M menos 1, certo? Olha só o que a gente obteve, né? Um operador aplicado em estado é igual a um número vezes o mesmo estado. Ou seja, esse cara é autoestado do operador JZ com alto valor M-1, H barra, que é exatamente a nossa quarta propriedade. Então, essa é uma das grandes vantagens da gente definir o operador J-, certo? O operador J- ele vai atuar ali como sendo um redutor da projeção de momento angular na direção Z. Então, agora a gente sabe pelo menos como o J- como é que ele atua em certos cats Jm, certo? Porque até então, nas propriedades anteriores, a gente estava usando aquela comunicação de J- J+, ou J+, J-, em termos de J ao quadrado e Jz, porque a gente não sabia como é que era a atuação do J+ e J- nos autoestados de J ao quadrado e Jz. Agora a gente sabe como é que o J- atua, certo? Sempre reduzindo uma unidade no M. Agora, claro, as nossas duas próximas propriedades, adivinha quais vão ser? Vão estar relacionadas à atuação do J+ nesse sketch Jm, certo? Então elas vão seguir a mesma questão disso. Se a nossa terceira propriedade ela diz respeito a J- aplicado no menor alto valor de Jz, e a nossa quarta propriedade diz respeito ao J aplicado em um estado qualquer, que não seja o menor, a nossa quinta propriedade vai ser o J+ aplicado no maior valor possível de projeção, né, no maior valor possível de M, que seria exatamente o oposto, né, a situação simétrica é essa propriedade, e depois a atuação de J+ em um vetor qualquer. E o resultado eu já imagino que vocês devam ter em mente qual que deve ser. Nossa quinta propriedade, então, a atuação de J+ nesses autoestados com M igual a J dá igual a zero, e não só isso, né, mas se o J+ está aplicado em algum desses autoestados e isso dá zero, então necessariamente o M é igual a J. A mesma ideia, certo? Trocando J- por J+, né, da propriedade anterior, e trocando menos J por J. Mas a ideia é exatamente a mesma, e como seria de se esperar, a prova vai ser exatamente a mesma. Essas duas propriedades elas podem ser demonstradas se a gente começa a partir do J+, Jm, igual a zero. Por quê? Eu posso desenvolver isso, que eu vou estar demonstrando essa segunda parte aqui da afirmação, ao mesmo tempo de que se eu chego e falo, olha, M é igual a J, eu vou estar exatamente partindo para a primeira parte dessa igualdade. Então, o que eu vou fazer vai ser partir disso. E a ideia da prova é idêntica. A única diferença é que em vez, né, de aparecer um J+, J-, vai aparecer um J-, J+. E vai ter um fator ali de sinal de diferente. Pois bem, mesma ideia. Se esse cara é igual a zero, eu posso aplicar pela esquerda o J- em ambos os lados, certo? Agora, esse J-, J+, a gente sabe que ele tem relação com J ao quadrado e Jz, certo? Inclusive, a motivação para a gente fazer isso é porque J ao quadrado e Jz, né, a atuação deles nesses caras ela é muito simples, certo? Já que esses caras são autoestados, né, de J ao quadrado e de Jz. Portanto, se vocês se lembrarem, esse cara daqui ele é o quê? J ao quadrado menos Jz ao quadrado menos H barra Jz. A diferença é que no anterior era mais H barra Jz, agora é menos. Portanto, né, nós temos aqui essa nossa relação daqui, ela é idêntica a J ao quadrado menos Jz ao quadrado menos H barra Jz, tudo isso aplicado ao Jm igual a zero. Eu vou até arredar isso aqui para o lado, né, para que a gente possa ter espaço para poder mostrar as duas relações. Pois bem, né, a atuação desses caras aqui é simplesmente trocar os operadores pelos seus autovalores, já que todo mundo é autoestado. Todo mundo vai ter H barra de alto valor, então a gente pode colocar H barra ao quadrado em evidência.
colocado H barra em evidência, né, o que a gente vai obter aqui vai ser J, que multiplica J mais 1, menos M ao quadrado desse fator, menos M desse cara daqui. Todos eles com H barra ao quadrado, ficando aqui em evidência. Tudo isso aplicado ao Jm. E que isso aqui vai ter que ser igual a zero. Pois bem, vamos começar provando então essa primeira parte, certo? Ou seja, nosso M é igual a J. Se o nosso M é igual a J, o que essa expressão daqui nos passa? Ela nos passa aqui H barra ao quadrado, J, que multiplica J mais 1, menos J, que multiplica J mais 1, tudo isso vezes o ket Jm. Isso aqui é igual a zero, e realmente é igual a zero. Por quê? Porque esse lado todo aqui já foi igual a zero. Então a primeira parte da afirmação ela é vista trivialmente, né? É só colocar aqui M igual a J que a gente vê de cara que esse lado aqui zera, e aí mata o problema, fica demonstrada essa primeira parte. Segunda parte eu vou botar em vermelho, certo? Então vamos a partir daqui e vamos ver, né, quais são as condições para esse cara daqui ser igual a zero. Como a mesma ideia, como o nosso estado Jm não é um vetor nulo, certo? É um vetor não nulo, a única forma dessa igualdade ser zero, né, para algum m qualquer é se esse cara daqui for igual a zero. Ou seja, nós temos que procurar soluções de j mais 1, menos m ao quadrado menos m, igual a zero, certo? As soluções desse cara vai nos dizer os m's em que a aplicação do j neles vai zerar. Aplicando, né, fazendo distributiva, j ao quadrado mais j, menos m ao quadrado menos m igual a zero. E aqui, mesma ideia de quando a gente for mostrar que o m está entre menos j e j, a gente pode reescrever esse cara daqui de um jeito mais conveniente, como sendo j menos m, que a gente coloca em evidência, que multiplica j, que vai ter o j ao quadrado, menos jm, então a gente vai ter que colocar um mais jm para poder cortar. Então aqui vai aparecer um mais m. Como o j aparece positivo e m negativo, simplesmente mais 1. Isso tudo igual a zero, certo? Só voltar que a ideia é a mesma, porque o procedimento é igual ao que a gente já fez anteriores. Nada que eu estou fazendo aqui é um procedimento novo, ok? Então, a forma que esse cara daqui tem de ser igual a zero é o quê? M ser igual a j, seria essa primeira parte ser igual a zero, ou essa segunda parte ser igual a zero, que nos levaria que m vai ser igual a menos j mais 1. Que a gente sabe não é nenhum valor permitido, porque o m está entre menos j e j. Logo, esse cara daqui não é uma solução, por consequência, a forma desse cara ser igual a zero, né, que veio exatamente desse cara ser igual a zero, é somente se o m for igual a j. Então, mostramos aqui a nossa segunda parte, né, e temos então a nossa quinta propriedade, né, completa. Vamos então para a nossa quinta propriedade, que não deve ser surpresa para você, certo? O j aplicado nesses nossos autoestados de jz e j ao quadrado continua sendo um autoestado de jz e j ao quadrado, né, com alto valor agora com m acrescido em uma unidade, né, para jz, mas com o mesmo alto valor para j ao quadrado. Ou seja, né, duas equações de alto valores que a gente tem que obter. J ao quadrado aplicado a j mais jm, isso aqui tem que ser igual a j mais 1, h barra ao quadrado, j mais aplicado a jm, certo? Que é a equação de alto valor. E a outra que vai ser jz aplicado a j mais aplicado a jm, certo? Esse cara daqui tem que ser igual ao quê? M mais 1 h barra vezes j mais jm. E aqui a prova é idêntica, a gente só vai trocar os comutadores que a gente vai usar para poder demonstrar essas relações, ok? Então, partindo aqui, né, se eu quero mostrar essa primeira igualdade, eu vou usar o comutador que envolve j mais e j ao quadrado, certo? Naturalmente. A gente vai usar então o nosso comutador de j ao quadrado com j mais, que a gente sabe que é igual a zero, certo? A gente viu que esse comutador é igual a zero. Então, significa que se eu quero obter, significa que se eu tenho aqui j ao quadrado aplicado a j mais aplicado ao ket j menos, esse cara daqui é igual ao quê? É igual a eu trocar a ordem, né? Eu posso trocar a ordem à vontade porque esses caras comutam. Agora, a gente sabe que esse cara daqui vai ser o quê? J, que multiplica j mais 1, h barra ao quadrado, jm, certo? Por consequência, aqui a gente obtém que j ao quadrado, que multiplica j mais jm, a gente tem que esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a j, que multiplica j mais 1, h barra ao quadrado,
que multiplica J mais vezes aplicado a Jm, certo? Ou seja, exatamente a nossa equação de alto valor. A relação que a gente tem é que esse cara é um autovetor desse operador com esse alto valor, que é exatamente o que o enunciado está falando. Então, primeira parte, né, tudo certo. Segunda parte, né, agora vai ser com relação ao Jz. Se a gente quer mostrar essa parte daqui, a gente tem que usar o quê? Uma relação de comutação que envolva tanto Jz quanto J+. Qual a relação que a gente vai usar? A gente vai usar de que Jz, J+, a relação de comutação vai ser H barra J+, certo? Só você voltar, né, caso você não se lembre dessas relações de comutação. E escrevendo explicitamente a relação de comutação, o que a gente vai ter? A gente vai ter Jz, J+, menos J+, Jz é igual a H barra J+, certo? Por consequência, qual que é a ideia que a gente tem aqui? Vamos pegar ambos os lados e vamos aplicar, né, em ambos os lados o nosso ket Jm. Agora, nós sabemos, olha só que beleza, exatamente quanto é que vale esse cara. Por quê? Porque esses ket Jm são autoestados do nosso operador Jz. Então, esse cara daqui vai ser m H barra estado Jm. Certo? Então, o que aqui a gente vai obter vai ser Jz, J+ aplicado ao estado Jm, menos m H barra J+ aplicado a Jm, vai ser igual a H barra J+ aplicado ao estado Jm. O que a gente faz agora? Olha só, a gente tem exatamente a atuação do Jz nesse cara, certo? Ou seja, essa equação ela tem o potencial para nos mostrar que esse J+ aplicado a Jm é um autoestado de Jz. Passa os outros termos para o outro lado, né? Ou seja, passa esse segundo termo para o outro lado da igualdade. A relação que a gente vai obter vai ser Jz aplicado a J+ Jm vai ser igual ao que? Olha, percebam que ambos os caras aqui têm H barra J+ aplicado ao estado. Então, vamos colocar ele em evidência, né? Vamos colocar H barra J+ aplicado em Jm. Agora, qual que é o fator dos dois? Esse aqui tem um fator 1, esse aqui vai ter o fator m positivo do outro lado da igualdade. Então, m mais 1 H barra J+ aplicado ao Jm. Certo? Ou seja, exatamente a nossa equação de alto valor que a gente tinha que mostrar aqui em cima. Ou seja, esse cara daqui é autoestado desse operador com esse alto valor. Ok? Então, demonstrada a nossa sexta propriedade. Todas as propriedades que nós citamos agora, da primeira até a sexta, qual foi a essência delas? Né? Como é que a gente obteve todas elas? O que a gente fez foi, a gente definiu as soluções de momento angular, né, em termos dos autoestados do operador de momento angular, de uma projeção de momento angular que foi o Jz, né, usado como referência, e do J², certo? Ou seja, os autovalores deles estão relacionados realmente com as grandezas que a gente mede, que são os momentos angulares, certo? Então, ou seja, a gente definiu esses caras a partir de Jz e J², e não só isso, tudo que a gente usou, o J+, o J-, todas as contas que a gente fez, né, os comutadores, todos eles partiram da quantização do momento angular. Então, a gente não usou mais nada do que relações de momento angular que a gente já conhecia na mecânica clássica, quantizou o momento angular, chegamos nas relações de comutação, né, tudo, e a gente só usou isso. Então, todas as propriedades que a gente chegou, qual que é a ideia de tudo isso? Dado que nós definimos esses caras, dado que esses caras são as soluções de momento angular na mecânica quântica, quais são as propriedades que eles têm que respeitar, dadas as álgebras que a gente pegou, né? Dadas todas as propriedades que a gente pegou de comutadores e tudo. A gente chegou nessas 6 propriedades. Claro, o nosso estado, né, as nossas soluções de momento angular, elas não podem respeitar só algumas dessas propriedades. Elas têm que respeitar todas. E acaba aqui, quando você impõe o seu estado de momento angular respeitar todas essas 6 propriedades, nós chegamos em mais 2 que devem ser obedecidas. Então eu vou anunciar as próximas 2, que é uma consequência de quando você exige que os ket Jms obedeçam todas essas outras, a gente chega em mais 2 conclusões. Por isso eu vou anunciá-las em conjunto, né, e eu vou também prová-las em conjunto, que dizem respeito sobre um pouquinho mais também sobre quais são os possíveis valores de J e M, só que de uma forma um pouco mais restrita. A ideia que a gente vai fazer aqui é exatamente a mesma que a gente viu, né, na parte do oscilador harmônico. Então, se você viu as aulas do oscilador harmônico, vai ser muito mais fácil de você entender, né, todas as propriedades, inclusive as próximas. Portanto, as nossas propriedades 7 e 8 nos dizem o quê? Sétima propriedade, as projeções de momento angular são quantizadas, diferindo em múltiplos inteiros de H barra.
E, nossa oitava propriedade, os valores de j são inteiros ou semi-inteiros. Então, primeiro vamos só deixar claro o que cada uma dessas afirmações aqui dizem, né, para que aí sim a gente possa prová-las. Aqui, quando eu coloco as projeções de momento angular são quantizadas, né, e diferem em múltiplos inteiros de h-bar, lembrando, as projeções de momento angular elas são definidas, primeiro de tudo, né, como é que foram definidos os nossos estados? A gente definiu como j ao quadrado aplicado a jm é igual a j, que multiplica j mais 1, h-bar ao quadrado jm, e jz, então, jz aplicado ao nosso estado jm vai ser igual a m h-bar aplicado ao jm. Quando a gente fala de que diferem múltiplos de h-bar, a gente tem que levar em consideração que as projeções de spin elas são mh-bar, não só o m. Ou seja, as possíveis soluções para o nosso m diferem em números inteiros. Okay? É basicamente isso aqui que esse cara que a nossa sétima propriedade está dizendo. A nossa oitava propriedade nos diz o quê? O nosso j ele pode ser ou 0, ou meio, ou 1, ou 3 meios, ou 2 e por aí vai, certo? Sempre múltiplos inteiros, 0, 1, 2, 3, por aí vai, ou semi-inteiros, meio, 3 meios, 5 meios e por aí vai, certo? Então, quando a gente exige que esses caras daqui, né, que essas soluções de oscilador de momento angular obedeçam todas as últimas 6 propriedades, a gente chega nessas duas condições que limitam um pouco mais, né, quais são as soluções de momento angular na mecânica quântica. Então vamos lá, como é que as propriedades que a gente citou até agora colocam essa imposição, essa restrição tão forte para M e para J, certo? Que são essas propriedades 7 e 8. A ideia é o seguinte, vamos começar pela nossa segunda propriedade. A gente viu que o nosso M ele tem que estar limitado ao intervalo de menos J e J. Então, dado um J que é solução, né, vamos colocar aqui a nossa reta numérica. Né, vamos colocar aqui, por exemplo, imagine que esse cara daqui é o menos J. Imagine que esse cara daqui é o J, ok? Nós sabemos que o M tem que estar nesse intervalo aqui do meio. Dado todas as propriedades que a gente viu até agora, uma coisa que tem que ser importante é que M igual a J ou M igual a menos J não tem nada que proíba. A nossa segunda propriedade nos diz que o M pode ser igual a ele, certo? Tem que ser maior ou igual a menos J, tem que ser menor ou igual a J. Mas as outras propriedades, quando você assume que o M, quando você coloca o M igual a J, você não chega em nenhuma contradição. Então significa que M igual a J e M igual a menos J respeitam, sim, as propriedades anteriores, certo? E as duas propriedades essenciais que fazem com que esses caras sejam soluções possíveis é o seguinte, a gente viu que o J+ aplicado a Jm vai dar um cara relacionado ao estado J, M mais 1. Da mesma forma, a gente também viu que o nosso J- aplicado ao Jm vai nos retornar um cara aplicado ao J, M menos 1. Ou seja, a solução M igual a J e M igual a menos J poderiam gerar problemas se esses dois casos fossem descritos por essas propriedades. Por quê? Porque quando o M fosse igual a J, a aplicação do J+ daria J mais 1, que não é solução. Então, significaria que o M não poderia ser igual a J. Da mesma forma, se eu pegasse esse M igual a menos J e colocasse nessa segunda propriedade, se fosse descrito por essa propriedade, a gente obteria um resultado menos J menos 1, que estaria para cá da reta numérica. Porém, como nós vimos, esses dois casos, M igual a J e M igual a menos J, não são descritos pelas propriedades, né, que a gente chegou nesses resultados. As propriedades que levam em conta o M igual a J e menos J eram quais? J+ aplicado a JJ é igual a 0 e J- aplicado a J menos J é igual a 0. Ou seja, o fato desse cara ser igual a 0 é uma forma natural da física e da natureza dizer para a gente que, olha, esses caras aqui são sim soluções. Porque J+ ou J- aplicado a esses caras dá igual a 0 não gera nenhuma contradição. A princípio, o que tem dar igual a 0? Isso não é nenhum problema dar igual a 0. Seria um problema se o M igual a J resultasse em um J mais 1 de valor de M possível. Por quê? Porque J mais 1 não é permitido. Isso aqui não fere nenhum princípio físico, não fere nenhuma propriedade nem nada. Ou seja, a primeira coisa que a gente consegue desenvolver a partir de todas as propriedades é o quê? É que o M pode ser igual a menos J, é um valor possível,
e que ele realmente pode ser igual a J. Esses caras são soluções, porque eles respeitam todas as propriedades. Se eles respeitam todas as propriedades, eles são soluções. Dado que a gente determinou então, né, que menos J e J são propriedades, quais são as restrições que a gente consegue tirar então para valores de M que estão no meio do intervalo e não são os dois extremos? Pois bem, coloque um valor de M qualquer aqui. Dado que esse M não é nem menos J, nem J, eu posso aplicar J mais e J menos de forma a aumentar em uma unidade o seu valor ou reduzir em uma unidade o seu valor, naturalmente. Imagina que eu pegue ele, eu chego e pego o estado aqui que tem um valor de M específico. Imagina que vamos supor que esse cara daqui é descrito pelo estado, né, Jm. Aí vamos supor que eu chegue e eu aplique o J menos nele. Quando eu aplicar o J menos, ele vai cair aonde? Ele vai cair em uma unidade a menos. Eu aplico o J menos de novo, vai cair uma unidade a menos. Aplico o J menos de novo, vai cair uma unidade a menos. Eu posso fazer isso um monte de vezes. Até que vai chegar um momento que vão existir duas opções. Vai existir um momento em que, imagina que esse valor daqui em específico, imagina que esse valor em específico é o valor menos J mais 1. Okay? Se eu pego um valor de M qualquer e eu aplico o J menos nele várias vezes nesse estado, vai chegar um momento que de duas, uma. Ou o nosso M vai ser exatamente menos J mais 1, ou ele vai ficar entre menos J e menos J mais 1. Vai acontecer uma dessas duas possibilidades, certo? Se o nosso estado ficar, depois de várias aplicações sucessivas do J menos, ele se encontrar exatamente no menos J mais 1, eu vou poder aplicar mais uma vez o J menos nele, e ele vai virar quanto? Menos J, que também é solução. E aí, a partir desse momento, qualquer aplicação de J menos vai dar zero, até então nenhuma inconsistência. Porém, se o meu estado, imagina que eu aplique várias vezes, né, e esse M que eu escolhi inicialmente, né, depois de um certo número de aplicações do J menos aplicado a esse nosso estado, ele vai cair aqui entre menos J e menos J mais 1. Se isso acontecer, eu posso aplicar o J menos nele e vai ser descrito por essa propriedade. Por quê? Porque o valor de M ainda não é menos J. Porém, se eu aplico o J menos nele, eu vou obter um alto valor reduzido em uma unidade. Ou seja, o alto valor que ele vai passar a ter depois dessa aplicação do J menos é menor do que menos J. Mas não existem soluções com M menor que menos J. Estados que têm um M específico, que quando você aplica o J menos sucessivas vezes, vai chegar um momento que vai cair entre menos J e menos J mais 1, não são soluções de momento angular. Por quê? Porque esses caras, quando sofrem mais uma vez a ação de J menos, eles vão ter um alto valor menor do que menos J, que contraria, no caso, a nossa segunda propriedade. Ou seja, isso impõe uma limitação dos M's. E que tipo de imposição é essa? O tipo de imposição é que os nossos valores possíveis de M tem que ser menos J mais 1, menos J mais 2, e por aí vai. Ou seja, os nossos M's têm que diferir em uma unidade. Porque se eles diferirem por menos de uma unidade, vai chegar um momento que as aplicações sucessivas, por exemplo, do J-, vai levar a um alto valor não permitido. Para que isso não aconteça, né, para que a gente continue respeitando todas as outras propriedades, a gente tem então que os nossos autovalores, os nossos possíveis valores de M têm que ser separados em uma unidade, exatamente para que as aplicações de J- não dê problema com relação a isso. Isso aqui que a gente acabou de falar é exatamente o que nossa sétima propriedade nos diz. Os valores de M possíveis, certo? Eles diferem em unidades, certo? Eles não podem diferir por quaisquer valores. Eles têm que diferir sempre por inteiros, exatamente para que exista essa consistência na aplicação do J-, por exemplo. Mas, bom, dado isso, né, ou seja, dado que nós temos, então, essa nossa propriedade, que o M tem que ser, dois M's, eles sempre têm que diferir por fatores inteiros, certo? E que a gente comentou que menos J e J são soluções para o M, agora a gente vai conseguir demonstrar a nossa oitava propriedade. A ideia aqui é muito simples, né? Vamos redesenhar aqui a nossa reta numérica e vamos, vamos usar exatamente a propriedade que a gente acabou de chegar. Então, imagina que aqui nós temos o menos J e aqui nós temos o J, certo? Então, vamos lá, olha, menos J e J são soluções possíveis de M, certo? A gente tem que M pode ser igual a J e que M pode ser igual a menos J, certo? A gente chegou nessa conclusão agora. Porém, o que a nossa sétima propriedade nos diz? Que duas soluções possíveis, né, dois valores de M possíveis, eles têm que diferir em quê? Por algum múltiplo inteiro. Né? Só relembrando, quando aqui fala inteiros de H-, é porque a projeção de momento angular é MH-. Então, projeções de momento angular diferirem por múltiplos inteiros de H-, implica em M diferir por múltiplos inteiros, certo?
Então vamos lá, se m igual a j é uma solução e m igual a menos j também é uma solução, então significa que eles têm que diferir por um número inteiro. Ou seja, esse m, j, menos o outro valor possível, que é menos j, são dois valores possíveis de m, isso aqui tem que ser igual a um número inteiro, certo? Necessariamente, pela nossa sétima propriedade. Isso aqui nos diz o quê? 2j tem que ser igual a um número inteiro, ou seja, o nosso j ele tem que ser um múltiplo inteiro de meio, ou seja, ele tem que ser inteiro ou semi-inteiro. Daqui a gente chega então que o nosso j ele pode ser o quê? Pode ser 0, pode ser meio, pode ser 1, pode ser 3 meios, pode ser 2, e por aí vai. Mostramos então a nossa oitava propriedade. Para aproveitar esses resultados, né, uma coisa que eu vou mostrar em aulas futuras é o seguinte, esse j daqui, quando a gente fala momento angular de algum certo sistema, a gente normalmente sempre se refere ao valor desse j. Então, por exemplo, quando a gente for estudar spin meio, a gente consegue, claro, spin é um tipo de momento angular. Então a gente consegue descrever spin com esse nosso formalismo, porque aqui em nenhum momento eu falei se eu estava trabalhando com momento angular de spin ou momento angular orbital. Certo? Eu não fiz essa diferença. Todos esses nossos resultados valem para a teoria geral de momento angular, vale para qualquer tipo de momento angular, desde que seja momento angular, particularmente de spin. Quando a gente fala que quando a gente fala de spin meio, por exemplo, o meio ele vem da onde? Ele vem exatamente dessa noção de que j é igual a meio. Então, se a gente pega essa nossa teoria de momento angular que a gente fez até agora, e que eu vou fazer isso nas próximas aulas, né, para poder evidenciar isso. Se a gente chega e fala qual é a nossa solução para j igual a meio, quando a gente coloca isso, a gente obtém exatamente o nosso formalismo de spin meio, certo? Exatamente o nosso formalismo de spin meio. Até porque, olha só que interessante, a gente sabe que m igual a j é o maior valor possível e m igual a j é o menor valor possível de projeções de momento angular, certo? Ou seja, o nosso maior e menor valor, né, de projeção de momento angular possível, no caso para j igual a meio, é quanto? Meio e menos meio. E quanto é que vale a nossa projeção de spin? Não é m vezes h barra? Então significa que um sistema com j igual a meio, significa que os valores possíveis de você medir de projeção de spin vão ser h barra sobre 2 e menos h barra sobre 2, que são exatamente, né, o que a gente tem de spin meio. É só para poder evidenciar aqui o que significa o meio quando a gente fala spin meio. Quando a gente fala spin meio, spin 1, spin 2, spin 0, a gente sempre está relacionando ao valor que esse j significa, certo? Só para poder deixar claro nesse momento.